Vitor Irajá, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, aponta que o fim da escala 6x1 e a implementação de uma jornada de trabalho de 36 horas semanais podem juntas gerar um encolhimento do produto interno bruto de 6,2%. Isso caso a entrada desse novo regime de trabalho for adotada de forma imediata e não de maneira paulatina. Conta pra gente o que traz os dados desse levantamento. É isso, Uribe. Muito boa tarde a você, a Tainá, todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Esse levantamento, Uribe, do FGV-IBRE, ele traz um cenário bastante consolidado em relação a essas perspectivas nocivas para a economia brasileira, caso implemente-se o fim da escala 6x1 dentro desses ditames já estudados, né, nesse projeto que está em tramitação no Congresso Nacional. Portanto, como você trouxe um impacto possível de 6,2% de perda do PIB brasileiro, fora isso, o custo da hora trabalhada pode subir, pode ter um incremento de até 22%, pensando na manutenção dos vencimentos, dos salários, evidentemente com essa redução da escala de trabalho desses funcionários. Isso levanta uma discussão que é colocada pelo próprio FGV-IBRE sobre produtividade. Essas projeções elas se baseiam em uma estagnação da produtividade brasileira, né, caso, evidentemente, esse projeto seja aprovado. E essa perspectiva ela é baseada, inclusive, em dados, Uribe, porque a gente tem um levantamento do próprio FGV-IBRE mostrando que entre 1995 e 2021 houve um incremento de menos de 1% ao ano, uma média de crescimento do nível de produtividade brasileira de menos de 1% ao ano, de 0,9% em média, o que denota exatamente esse atraso do Brasil em relação a países que já têm uma maturidade econômica, uma maturidade do seu sistema de trabalho, dos ditames entre empregados e empregadores, muito mais consolidado, com um nível de produtividade mais elevado. O Brasil ocupa a posição 94 do ranking da Organização Internacional do Trabalho no nível de produtividade aqui no nosso país. Portanto, é um cenário que denota exatamente essa necessidade de uma discussão mais profunda e menos populista em ano eleitoral. É claro, como trazia a Aline Beckett para a gente, é muito difícil que qualquer parlamentar se posicione contra uma proposta que tem bastante apelo do ponto de vista da opinião pública. Porém, os impactos para os próprios trabalhadores pode ser muito mais nocivo, porque haveria exatamente um incremento do custo de produção e, evidentemente, um repasse para preços de produtos e serviços. Vale exatamente esse destaque também, que a gente tem uma perspectiva de uma nova constitucionalização, discute-se muito exatamente esse engessamento das regras brasileiras, porque tudo constitucionaliza-se, ou seja, há uma previsão de mais um regramento disposto na Carta Magna do país, quando os ditames, por exemplo, das relações trabalhistas, ele foi bastante flexionado quando houve, por exemplo, a aprovação da reforma trabalhista em 2017, ainda durante o governo de Michel Temer, o qual, inclusive, muitos analistas atribuem a essas taxas de desemprego baixas, como a gente tem hoje. É evidente, há um nível de incremento de ditames novos de trabalho, né, como a pejotização, por exemplo, e a informalidade, o que, na verdade, poderia ser impulsionado caso a escala 6x1 ela seja aprovada exatamente por esse custo mais elevado de mão de obra e, evidentemente, essa tentativa por parte dos empregadores de fugir desses custos mais elevados. Mas, dado esses ditames e uma flexibilização das regras de contratação e manutenção dessas vagas, muitos analistas atribuem essa taxa de cerca de 5%, né, a mais baixa da série histórica desde 2012, aos novos ditames e, evidentemente, a essa flexibilização das regras trabalhistas, o que, constitucionalizando o fim da escala 6x1, dada a ausência de qualquer tipo de olhar para a especificidade de cada um dos setores, a gente pode ter um impacto bastante nocivo, principalmente pensando em comércio e serviços que já tem, apesar de a inflação de serviços, por exemplo, ser a mais resiliente, a gente tem acompanhado uma sensibilidade menor, por exemplo, a taxa de juros tão elevada, a gente pode acompanhar uma taxa de juros mais elevada exatamente para compensar um custo de mão de obra mais elevado e, evidentemente, esse repasse dos preços, né, causando, evidentemente, inflação que atinge exatamente aqueles que a proposta diz defender, Uribe.